Causas transgeracionais da infertilidade. Muito se haveria de dizer sobre este tema, porque tem uma componente psicofisiológica, uma questão transgeracional. A que hoje vou-vos mostrar, vou-vos falar, é sobre essa questão transgeracional. E como é que, a nível transgeracional, se vê o efeito desta situação de infertilidade nos casais. Uma das áreas onde pode ter efeitos negativos é no transgeracional. Quer dizer, conflitos que não foram resolvidos pelos nossos antepassados e que implica na capacidade da pessoa, do casal, de conceber um filho biológico, sem algumas dificuldades. Então, as possíveis razões que vou compartilhar com vocês não substituem um diagnóstico clínico e é aconselhável irmos à parte também comportamental e à parte traumática. Mas aqui vamos só nos focar, como eu disse, na parte transgeracional. Então, um dos grandes paradigmas a nível da infertilidade, a nível transgeracional, vem com base em algumas crenças transmitidas de geração em geração através da família. Uma delas é que a maternidade é perigosa. E há certas ocasiões em que a maternidade ficou ligada à morte, à doença, a lutos, e houve mulheres no nosso transgeracional que tiveram gravidezes, tiveram partos de risco, muitas delas perderam a vida e outras ficaram afetadas por sequelas físicas e emocionais. Neste caso, os seus descendentes, ao não serem mães, é como uma forma de se protegerem deste eventual perigo que significava conceber. E o homem, como não pode perder a sua companheira, como o seu antepassado masculino, que pode ter atravessado a dor da viuvez, inclusive ter-se que fazer cargo ao tomar conta dos seus filhos, e tudo isto traz dores tanto do lado da mulher, como do lado do homem. Por exemplo, antepassados que se viram obrigados a ser pais ou ser mães sem querer. Aquela avó ou bisavó que ficou grávida e que foi obrigada a casar. E tantos outros casos. Então, no passado, inclusive há poucas décadas, homens e mulheres estavam pressionados pela sociedade para serem pais. E, independentemente que eles tivessem desejo ou não de serem pais. Então, alguns dos seus descendentes, alguns dos descendentes dessas pessoas, podem estar a cumprir o desejo dos seus antepassados de não ter filhos. E isto vai entrar em conflito com o seu projeto pessoal de o ser. Uma crença que vem do nosso transgeracional é ser mãe implica sofrer. Muitos dos nossos ancestrais viveram contextos de pobreza, de carências, de guerras, em muitas situações onde foi difícil nutrir, criar um filho em situações muito extremas. Então ser mãe implicava um esforço maior, implicava um sofrimento e às vezes não poder prover o que era necessário aos seus descendentes. Então a maternidade, neste caso, fica unida à dor, unida mais à dor que à felicidade e ao desfrutar de ter um filho. Então isso pode levar a que nas novas gerações, de uma forma inconsciente, haja a decisão de não ter filhos. Uma outra crença é o abandono e a exclusão devido à maternidade. Em épocas passadas, as gravidezes nas adolescentes, fora do matrimónio e, sobretudo, um produto da união com alguém de outra classe social, podia representar a exclusão do grupo familiar. Então, neste caso, a maternidade pode significar exclusão, pode significar deixar de pertencer, pode ser sinónimo de ficar sozinho e isolado. Então, isto mesmo potencia situações em que, por exemplo, a criança não foi reconhecida pelo seu pai. Uma outra situação relacionada com a infertilidade são os segredos familiares. Os segredos familiares estão relacionados com a concepção, com a filiação e podem se repercutir negativamente na possibilidade de conceber. Então, antepassados que tenham abortado, que tenham ocultado, que tenham abandonado filhos ou dados à adoção, ou não ser reconhecidos por um pai que na realidade não é o biológico, é como se estivessem a encobrir a verdadeira identidade. E podem ser também a origem desta dificuldade. Também, quando os nossos ancestrais não cumpriram adequadamente a sua função materna, a sua função paterna. E é frequente que exista uma dúvida
sobre se a pessoa é capaz de ser um bom pai ou uma boa mãe. Um outro fator são árvores onde há dificuldade da transmissão transgeracional. Ou seja, árvores genealógicas que são demasiado contaminadas com segredos, com tragédias, com manipulações emocionais ou que os seus membros tivessem causado prejuízo à sociedade. Pode ser um motivo para fazer um pacto consciente ou não consciente de não continuar a reproduzir-se. O exemplo disto, por exemplo, os descendentes de Hitler, que podem acordar não ser pais ou mães. É muito interessante ver um documentário na Netflix que se chama The Pact, que tem a ver com a semente de Hitler. Isto diz-nos, fala-nos dessas árvores demasiado contaminadas. Então, se tu tens dificuldade em conceber, em engravidar, eu recomendo que comeces a explorar a tua árvore, a recolher informação de como é que foram as concepções, como é que foram as gravidezes, os antepassados, que realmente quiseram ser pais. E isto pode te permitir dar-te conta de alguns padrões inconscientes que te podem estar a limitar neste momento.